Beleza, a gravação começou, né? E aí, vamos lá. É, mais cedo, o Célio me fez uma pergunta ali, né? A respeito, tipo, tem a questão lá da visita do hospital, como é que é isso e tudo mais, né? Sim, a gente tem a previsão de visitar o hospital, mas antes a gente precisa falar de alguns pontos para isso, né? Eu estava esperando chegar Uhum. essa aula para a gente poder falar, né? Até mesmo porque geralmente nas primeiras aulas o pessoal falta, e aí falar disso com o pessoal que talvez não dê continuidade, algumas pessoas saíram, né? E outros vão sair também ali porque já faltaram as 3 aulas, e aí, tipo, não vai ter conteúdo para poder ir para o hospital. Vai ser complicado essa pessoa ir para o hospital sem ter feito o conteúdo que vocês fez. Não vai ser justo com vocês e também Sim, sim. eu não acho, como é que eu posso dizer? Eu não acho justo com vocês e também não acho correto para o hospital receber uma pessoa não preparada. Então, algumas pessoas serão removidas lá do grupo, que são pessoas que vocês nunca viram, né? Mas estão lá, ok? Não se assustem. É, Agora, voltando aqui, né? Sobre o hospital, pessoal. Para vocês irem para o hospital, a gente precisa de duas coisas, né? É, Primeiro delas é o nariz, né? O nariz de palhaço, né? O nariz de palhaço, a gente adquire ele através da Latex Circus, o que eu tenho aqui, que é um dos fornecedores que passam pra gente ali e tudo mais. E o tá em torno de R$ 35 com frete dividido. Então, a gente adquire através dele. Ele é um nariz. Ele não vai pegar aqui, porque, né? Mas dá pra pegar se ficar na minha frente aqui. É um narizinho de látex, né? E aí, tipo, ele tem a cordinha e tal, vem na caixinha, é bem legal. E ele fica mais ou menos assim, né? Fica assim, tranquilamente, dá para vocês respirarem e tal. É um nariz de látex, né? Então, para quem não tem, a gente recomenda, né? Esse, eu posso passar o link para vocês e a gente vê se todo mundo quer pegar todo mundo junto, o prazo de entrega, que aí fica o frete dividido para todos, né? O valor dele é 33, mas com o frete ali fica todo 35 se pegar todo mundo junto, né? Que o frete chega a ser 20, R$ 30, dependendo da quantidade. Então, esse é um dos principais itens que precisa ir para o hospital. O segundo item, né, alguns grupos utilizam jalecos, né? No nosso Uhum. caso, como o jaleco ele tem uma demora da confecção e como a gente, né, tem uma diferenciação da nossa proposta e como a gente não quer ser confundido com outros grupos que já utilizam jalecos no Marieta, né, para a Uhum. gente fugir um pouco do senso comum, né, de palhaço hospitalar, a gente utiliza Scrub. Alguém aqui sabe o que é Scrub? Tirando a Ju. Não. Não. Tá. Scrub vocês já viram, só que não sabem pelo nome que é. É aquele pijama que os enfermeiros utilizam, aqueles pijamas azuis, pijamas verdes. O nome daquilo é o Scrub, né? Então vou mandar algumas fotos para Legal. vocês no grupo de como é que é. Então a gente utiliza esse Scrub. O Scrub que eu utilizo é fácil de adquirir, no Mercado Livre. Ele chega com 2, 3 dias de entrega, tem estoque full, né? E a gente adquire por lá. Não tem um padrão, a gente tem duas cores que a gente está utilizando, que é o verde clarinho e um azul também claro. Por que que a gente utiliza Scrub, né? Nos agentes da graça? Porque a gente pensa o seguinte: hoje, se você for olhar, médico que utiliza jaleco para poder fazer paródia de médico são raros. Utilizam jalecos no consultório. E aí, Uhum. pensando em uma figura de hierarquia dentro do hospital, que você vê com frequência, a gente pensou nas enfermeiras, nos físios, nos profissionais da assistencial que utilizam Scrub. Então, a gente recebeu já alguns elogios do pessoal da assistencial quando viu a gente de Scrub no hospital. Falou assim: nossa, ficou muito mais bem descido no uniforme e tal, tal. Porque estão Uhum. acostumados a ver o pessoal de jaleco, né? Mas eu também gosto de jaleco, utilizo jaleco, mas nessa proposta eu quis uma provocação diferente e aí coloquei como Scrub a proposta dos agentes da graça. Então, a gente investe nesse Scrub, ele está em torno de R$ 60, o Scrub pelo Mercado Livre, ele chega em 3 dias ali, 2, 3 dias. Está em torno de R$ 60 ali, você acha de 60 a 80, dependendo do fornecedor. O que eu comprei por 60, se não me engano. E é bem fácil de adquirir. Então são esses dois itens. Tendo esses dois itens, né, o scrub e o nariz,
a gente vai para a parte de figurino, que vai ter uma aula só de figurino, que é o figurino de complemento com o scrub, né? E com o nariz. E a maquiagem. Tem a maquiagem também que vocês utilizam, né? Essa maquiagem a gente tem. Algumas pessoas usam pancake, né? Para fazer o branco. Outras utilizam pancake, lápis de olho e batom, né? Então, pancake branco, lápis de olho preto, batom vermelho, que são as cores que a gente tem como padrão, que depois também na aula de figurino eu vou dar uma pincelada sobre isso. Eu tô só falando para vocês um pouquinho do que a gente precisa para vocês já irem se preparando, né? Também. Uhum. É, e aí tem a Color Make, que é uma pintura a gente usa uma tinta de pintura facial que ela é a base de água, né? Ela é pastosa, na verdade, e vocês encontram nas Gig Festas o kitzinho por R$ 12, se não me engano. E aí vem o kit de branco, vermelho e preto. É que eu não tenho aqui agora fácil para eu. Deixa eu ver. Não, não tá aqui. Não tá aqui fácil as minhas coisas. Vai estar em algum lugar. Mas depois eu mando para vocês também. Então, seriam esses 3 itens, né, que a gente teria que já adquirir. Esse seria o custo que vocês teriam para o curso, né? O curso é gratuito. Não, na verdade, vocês comprando isso não vem dinheiro nenhum para mim, né? Porque vocês vão comprar de fornecedores. Então, é o custo que teria para ir para o hospital. É o scrub, o nariz e a Colomake. Aí fala assim, João, não quero ir para o hospital, quero só aprender palhaçaria hospitalar para fazer com o meu grupo. Não quero ir com o grupo de vocês lá, não quero fazer a visita técnica, não quero ambientar o hospital. Tudo bem, não tem problema. Mas se quiser fazer essa visita através dos agentes da graça, né, para poder ter essa experiência complementar ao curso, né, e fazer parte do grupo também, que é uma das propostas, é que depois que finaliza o curso vocês possam fazer parte do grupo, aí teria que ter esses itens. Ô, Ficou João, alguma dúvida? coincidiu, né? Não, minha dúvida é que daí é o dia que nós vai todo mundo junto e é no horário de qual é o horário e tal que a gente vai fazer essa visita. A gente tem um acordo com Marieta que o nosso dia é terça-feira à noite, Ah, né? legal. É terça-feira à noite, das 18h30 até as 20h30, 21 horas. O Marieta permite que vá até em 10 voluntários. Porém, para ir em 10 voluntários, eu teria que ter de 3 a 5 condutores. E hoje eu só tenho 2 condutores, eu e a Maria Antônia. Então a gente não consegue fazer quartetos, a gente consegue fazer no máximo trios. Então teria que ser pelo menos 6 pessoas por plantão. A gente está falando aqui de um grupo com mais ou menos 12 pessoas. Teria que numa semana ir um e na semana ir outro grupo, para poder que todo mundo pudesse, se todo mundo quiser participar, todo mundo pudesse ter a experiência de ir no hospital, pelo Uhum, menos uma vez. beleza. E daí, aí depois daí tu pede para nós ali, né, Depois eu vou o mandar esses nariz itens para e o scrub, né? eu vou mandar esses itens para Tá. vocês, né, os links. Acredito que o nariz a gente pode combinar de fazer se vocês quiserem fazer a compra em conjunto e aí ver, e aí Uhum, a gente fazer o Pix. Eu entrar em contato com o tá. fornecedor, já tenho ali contato com o fornecedor, tudo mais, né? E a gente vê, né? O Scrub eu passo o link para vocês, vocês compram. Uhum, E aí a gente vê. A ideia é que vocês façam isso daqui mais ou menos um mês, vocês já estejam. Daqui a 3 semanas, na verdade, a gente já pode ir para o hospital. Tá? beleza. Então dá tempo, dá tranquilamente tempo de comprar os itens, tá? Uhum, Ah, legal. quero ir com o nariz de plástico, aquele que a gente utiliza, que a gente vê em qualquer coisa. Gente, ficar 2 horas com aquele nariz de plástico no nariz machuca. Uhum, Machuca. E o fio dele é um fio frágil, quebra muito fácil e tudo mais. Não recomendo para esse tipo de trabalho, tá? Ok? Dúvidas? esse teu aí é de silicone, que É é látex. 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 Esse aqui tem 6 anos. Então, tipo assim, dura bastante. Vale a pena o investimento. E é barato, pelo a durabilidade dele. Ô, João, a roupa ali que tu falou, você tem desse mesmo fornecedor que tu vai nos passar? Eu vou passar o link lá. Eu me preocupo por conta do tamanho mesmo.
Então, tem essa questão do tamanho, né? Isso é um bom ponto. Aí, se precisar, algum costureiro, eu também tenho um contato de algumas costureiras que fazem scrub em tamanho personalizado, mas aí é um pouquinho mais caro na costureira. Já fiz o orçamento uma vez para fazer para mim, né? Tá em torno de 120 o scrub Então, feito por costureira. a dúvida é se a que você tem é desse fornecedor que tu vai nos passar. Ou O tu que tem eu de outro. tenho é do mesmo fornecedor. O meu scrub foi um scrub simples que eu comprei para iniciar. Uhum. É do Tá, mesmo então é do fornecedor. mesmo? Não, é que aí tu poderias levar para a gente ter noção de tamanho. É que a É minha que o preocupação é de solicitar e depois não dar certo. Daí tem que que mandar de acontece? novo. Nesse fornecedor ele só tem até GG, se não me engano, né? E aí, o meu é um G. Eu posso levar para vocês verem na próxima aula. O meu é um G. Se vocês Se tu quiserem ver puderes, tudo só mais. para a gente ter uma noção. Para eu ter uma É, noção. ele chega rápido, né? Então chega em 3 dias. Eu acho, né, que eu vou levar para vocês. É mais fácil. Para quem tiver com dúvida do que comprar e tudo mais, eu levo para vocês, tá? Tá, ok. Obrigada. Nada. Show. Ok. Mais alguma dúvida sobre essa questão da visita, da ida ao hospital? Ficou claro pro pessoal? Uhum. Então terça é o dia, não vai ter outra data, assim, outro dia de semana, enfim. O meu acordo com Marieta, né, porque é o dia que eles também têm disponibilidade, visto que tem outros grupos voluntários que já fazem visita no Marieta em outros horários. Hoje, com Marieta, eles abriram pra gente terça-feira à noite. Tá ótimo. Não A minha- sei se teria a possibilidade de ser um outro dia, porque visto que o terapeuta faz na sexta, na quinta e no sábado. Então Então, já é um tranquilo. dia deles. O JPI no Marieta passa em todos os andares também? Não. Hoje, por a gente ser um grupo pequeno e a gente trabalhar ali só por em torno de 2 horas, a gente faz apenas o andar oncológico. Uhum. Deixa eu ver aqui o que é que o Célio mandou algo no O chat. João, e Isso, até algo assim. e os horários daí pode madrugada, tem vários horários, não? Não, 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 só curiosidade, como é que é? É é um... das 7. A gente chega às 6h30, né? Começa a se arrumar. A intervenção começa às 7, mas a gente chega às 6h30 para poder se maquiar e tudo mais. A gente não sai Ah, de tá. casa maquiado, tem que se maquiar lá no local, se vestir no local por questão de higienização. E aí eu vou explicar isso na aula de hoje também, né? E aí chega às 6h30 e sai no máximo 9 horas. É Uhum. a noite ali das 6h30 às 9 horas. Se eu ficar lá depois das 9, as freiras me batem, pô. Tá doido? É, Não tranquilo. dá. Como é que vai Conversa com a minha funcionar essa parte com, quer dizer, tem o pessoal que está aprendendo e tem vocês que já são da área, né? Essas Uhum. visitas, como é que funciona? Ou ainda vai falar agora? Então, eu estou falando abertamente aqui, pode perguntar, mas essa é uma pergunta interessante. Vocês nunca vão sozinhos, né? Vocês nunca vão pegar o Brian e o Célio que nunca fez, colocar em dupla e colocar para ir pro quarto. Não. É sempre um palhaço experiente com um palhaço novato. Então, quando vocês forem fazer visita, por isso que eu falei da questão dos condutores. Hoje eu só tenho 3 condutores, eu, a Maria Antônia e a Marisa, né? Não, na verdade eu tenho 4. E aí, Dimara. Então, quando vocês forem para o hospital, vocês vão acompanhado de um condutor. Então, vai ser feita uma dupla com um condutor. Então, o condutor vai estar com vocês. Então, tipo, vocês nunca vão sozinhos para vocês poderem justamente ver como é que é a dinâmica e o condutor fazer essa brincadeira, esse jogo com vocês. Mas é bem tranquilo, tá? Eu passei por essa experiência sábado, assim, é bem. A gente vai com uma ideia, assim, mas chega lá, o pessoal só quer conversar, assim. Eles querem se abrir, estão carentes ali no hospital, né? Então, o pessoal acha que é um jeito extrovertido, mas é bem mais ouvir o que eles têm para falar. Então, vai se ver o ambiente, assim, é bem tranquilo, tá? A gente cria uma expectativa que aí vai ser difícil, como é que vai conduzir? Aí pega os condutores, eles se jogam na roubada, assim, na brincadeira, e tu vai. E é bem legal, assim, é bem. Vai fazer de tudo. A gente, sábado que eu fui, a gente até rezou ali com os pacientes que pediu pra fazer uma oração. E vamos fazer, tá tudo bem. Entende? Então, é bem legal.
Bem É, tranquilo. é bem legal, só que aí, onde é que entra, né? Nossa, eu vou rezar estando de palhaço. Aí que tá a jogada. O palhaço, ele brinca com isso, sem faltar com respeito, né? Quando alguém pede pra cantar alguma música gospel pra mim, né? Tipo, canta tal música gospel. Aí tem o pessoal lá, não há ferrolho, nem portas. Aí eu falo assim, gente, se não há ferrolho nem porta, então pode passar, né? Já não tem ferrolho, não tem porta. Então, tipo, o palhaço ele brinca com isso. Ele não deixa de cantar, mas ele vai sempre achar uma brecha pra brincadeira, né? Então, assim, a gente vai respeitar a vontade do assim, gente, se não há ferrolho nem porta, então pode passar, né? Já não tem ferrolho, não tem porta. Então, tipo, o palhaço ele brinca com isso. Ele não deixa de cantar, mas ele vai sempre achar uma brecha para brincadeira, né? Então, assim, a gente vai respeitar a vontade do paciente, vai fazer aquilo que o paciente pede, mas através do olhar do palhaço, né? Tipo, como é que um palhaço reza? Todo mundo reza, né? Assim, ou um palhaço ele vai rezar tipo olhando, tipo, como é que o palhaço vai expressar que ele está rezando? Como é que é um palhaço conversando com uma divindade? Então, é essa questão, sem perder o respeito, sem você ferir a crença de ninguém ou a sua própria crença, e sem ofender, mas como é que o palhaço trabalha isso, né? E aí é onde a gente entra, né? É bem legal. É o que o Edson falou, é tranquilo, as pessoas às vezes, muitas vezes querem ser escutados, querem contar as histórias dele, e aí o palhaço também escuta essas histórias e brinca com isso, né? A gente vai. Principalmente, né? Oi? Principalmente lá na oncologia, a galera gosta de conversar. Sim. O pessoal na oncologia quer contar a história deles, né? Eles querem dizer de onde é que vieram, como é que eles chegaram ali, como é que é a vida deles fora dali, né? E aí que tá a função do palhaço, né? O Wellington Nogueira, ele vai dizer assim, né? Que os médicos, a equipe técnica, os médicos, as enfermeiras, as médicas, os técnicos, as técnicas, os físios, o que é que eles vão ter que fazer, né? Eles têm que chegar no paciente e entender qual é aquele diagnóstico. Eles têm que entender o que é que está ruim para melhorar. Essa é a função do médico, é encontrar o que está ruim para melhorar. E qual é a função do palhaço de hospital? É encontrar o que está bom e trabalhar com aquilo que está bom ainda. E é tipo, essa pessoa consegue falar? Se ela tá ali na cama, não consegue mover os braços, não consegue mover, mas ela consegue falar, então vamos pegar essa fala dela e trabalhar isso. Vamos levar ela para o extraordinário através da fala dela. Ela consegue mexer as mãozinhas, só as mãozinhas? Vamos brincar com isso. Então o palhaço ele pega aquilo que tá bom e potencializa. Então a função do palhaço é encontrar o que tá bom. A do médico é encontrar o que tá ruim e fazer curar, né? Então, esse é um dos contextos hospitalares, né? Por isso que a aula é contexto hospitalar e biossegurança. A gente está falando aqui, tudo que a gente está falando aqui faz parte da aula. É o contexto hospitalar. Como é que é? Como é que é ir? O que é que a gente vai? O que é que a gente usa? Como é que a gente provoca, né? Não sei se alguém mais tem alguma dúvida. Aproveitem. Eu tenho uma, não sei se vai fugir muito ou não, mas é que eu vi o documentário lá dos Doutores da Alegria e um ou outro vídeo, né? Mas pareciam vídeos mais antigos, era tudo parecia mais novidade, assim. Hoje, eu não sou de ir muito em hospital nem nada, então não sei como é que tá, mas não satura, tipo, não é aquela coisa, tipo, tem uma fila de palhaços pra entrar no hospital e o pessoal já, ou não, é sempre bem-vindo, sabe? Depende. Fica essa dúvida, assim, passou. Aí que tá, né? Vocês, a gente aqui tem uma sorte muito grande que não somos desconhecidos. A figura hospitalar de palhaço não é desconhecida na nossa região, graças ao bom trabalho do Terapeuta da Alegria, que já está aqui há 23 anos fazendo um ótimo trabalho na região. Os palhaços hospitalares não é uma prática desconhecida no hospital. Quando você vai num hospital pela primeira vez que nunca teve isso, aí sim, há uma resistência, há uma curiosidade, há aquele receio de como é que vai ser. Mas aqui na nossa região, os hospitais já têm palhaços hospitalares de outros grupos, então essa figura não é estranha. Claro que alguns técnicos novos, alguns médicos novos que nunca viram essa prática, talvez naquele momento tenham uma curiosidade, mas se entende que o hospital abriu a porta para esses palhaços, tem uma questão de respeito à hierarquia que permitiu que aquele palhaço entrasse,
né? Então, assim, tem em alguns momentos a estranheza, tem sim em alguns momentos técnicos, enfermeiros, enfermeiras que já tiveram uma experiência ruim com algum palhaço hospitalar em outro lugar, né? E isso acaba ficando guardado entre eles. E quando vê um palhaço, eles pensam que aquela experiência ruim que eles tiveram lá no passado pode novamente acontecer. Então tem aqueles mais receosos, porque de fato, às vezes tem uma bagunça que atrapalha. O palhaço ele não está ali para causar ordem. O palhaço ele está para causar desordem mesmo, mas uma desordem organizada, uma desordem com um propósito. Essa desordem é o quê? Desordenar aqueles sentimentos que estão aqui para que provoque o riso. Então, é uma desordem com o propósito do riso, né? Só que em alguns momentos, essa desordem, por ser um palhaço, ser um tonto, um bobo, uma boba, uma tonta, às vezes acaba atrapalhando, mas isso com o tempo, com a prática, vai tendo esse olhar, vai se criando essa sensibilidade, essa escuta, essa presença, e com o tempo você vai entendendo que alguns locais, em alguns momentos, não cabe o palhaço ali, porque justamente naquele momento o médico está no quarto, o enfermeiro está no quarto. E aí você pensa, o que é mais importante? Um palhaço dentro de um quarto ou um médico ou enfermeiro? E aí eu digo para vocês, nada é mais importante do que a equipe assistencial, porque a equipe assistencial eles têm aquele momento para passar no quarto. E aí, às vezes, o paciente está esperando só aquele momento para poder escutar um diagnóstico do médico, para poder receber a medicação, para poder receber uma informação importante. O familiar está esperando aquele médico passar, porque ele já teve que passar no hospital inteiro. E aí, aquele momento que o médico está passando, os palhaços estão no quarto. O que é que o palhaço faz? Se o médico bater na porta e tem palhaço no quarto, palhaço sai, médico entra. Se médico está no quarto e palhaço bateu a porta, abriu e viu o médico, palhaço parte para o próximo quarto. Não entra. Então, acho que, assim, em questão de hierarquia, o que é que eu faço se eu vejo tal coisa? Se tem uma técnica, se tem um técnico, se tem uma enfermeira, se tem alguém da equipe assistencial, se tem um médico dentro do quarto, ou alguém da equipe assistencial quer entrar no quarto e você já está nesse momento, você abusa da criatividade e fala assim: rapaz, olha só, chegou quem manda. Então, esse é o momento de eu ir embora. E não importa se você está no ápice da sua atuação, não importa se naquele momento você está na coisa mais incrível. O que é incrível para aquele paciente é que ele sai de lá curado. Então, a importância é que aquele médico, aquela enfermeira, aquela equipe assistencial dê atenção àquele paciente e a gente saia. Se a gente tiver a oportunidade de voltar em outro momento naquele quarto para finalizar aquilo que a gente começou com o paciente, tudo bem, a gente volta e finaliza. Se a gente não tiver como voltar, ok, a gente já passou, já ficou ali um tempo, já conversou, já tirou ele um pouco do cotidiano e levou para o extraordinário. Tirou do ordinário e levou para o extraordinário e está tudo bem. A gente tem que quebrar esse ego de que a gente é muito bom, porque nada é tão bom quanto o paciente sair dali. Não sei se eu respondi essa dúvida. Ô, João, Sim. e caso, por exemplo, o paciente peça para a gente ficar? Aí é um pedido do paciente para que a gente fique. E aí é onde a gente se aproveita disso para criar essa zona de segurança para o paciente, né? Ele se sente seguro com os palhaços ali. E aí é um momento da gente ressignificar aquela passagem do médico. Então a gente fica. E aí, às vezes, o silêncio fala muito mais alto do que isso aqui, né? A gente fica esperando o médico e a gente fala justamente assim: vai lá, doutor ou doutora. Finge que você está no seu trabalho, pode trabalhar, vai. Eu tô aqui supervisionando, pode. E aí a gente faz pequenas intervenções que não vá atrapalhar o diagnóstico, que não vá atrapalhar o procedimento, mas que não deixe de mostrar que tem um palhaço, uma palhaça dentro do quarto. Então, o médico vai posicionar a veia, ou a enfermeira vai posicionar a veia e fala assim: olha, verifica bem se isso aí está correto, tá? Porque eu sou especialista. Você quer fazer? Ok, eu deixo você fazer. Eu estou aqui só supervisionando. Então, de vez em quando, uma vez ou outra, o palhaço vai fazer uma pequena intervenção para lembrar que ainda tem um palhaço ali supervisionando o trabalho daquele médico, daquela médica ou daquela equipe. Porque foi um pedido do paciente que a gente permaneça. E já aconteceu. E pode acontecer. Mas aí a questão, porque tem profissionais e profissionais, talvez esse profissional não vá querer que a gente fique. Aí é questão de manejo, né? A gente vai ter que entender. Se o profissional não quer que a gente fique e foi um pedido do paciente, eu acho que nesse momento o profissional também ele quebra um pouquinho do ego, porque o paciente está pedindo. E é um pedido dele. E aí tem a questão da humanização, que é, pelo menos, ter a dignidade de respeitar, né, a decisão do paciente. Então,
Tá bom. A gente, nesse momento, a gente não vai entrar em discussão, a gente não vai, o paciente me identificar, eu vou ficar. Não, não vale a pena essa discussão. Se o médico disser, olha, não, eu gostei que isso aí, você vai virar e vai fazer, palhaço é verdade. O palhaço vai fazer o quê? Olhar para o paciente assim, olha, você pediu que a gente ficasse. Mas o doutor acha mais importante que a gente nesse momento saia. Então, eu vou respeitar a decisão do médico, ou da doutora, ou da enfermeira, porque aqui quem manda são eles, tá? E a gente sai. Claro que a gente não vai pegar e sair, tal, tchau. Não, a gente vai ter que dar um jeito de a gente sair de forma criativa, para que não fique o clima tenso dessa ordem, mas também que não fique claro que a gente desrespeitou. E aí que tá o jogo de cintura. Isso é com o tempo, não tem receita de bolo para vocês. Uhum. Eu acho que dúvidas sempre vão surgir, principalmente na hora da intervenção. E assim, claro que todas as dicas são válidas, mas vai acontecer lá que a gente não vai conseguir, né? E E tem aí, uma, graças a Deus, vai ter um palhaço experiente para nos ajudar. e tem uma coisa que vocês não vão ter, é controle do que vai acontecer. Tampouco eu. Estou há 9 anos e até hoje não tenho controle do que pode acontecer. E é isso que é engraçado. A gente trabalha com improviso. E aí o improviso ensina a gente a realmente a não esperar ter controle de nada. A gente vai criar cenas através daquilo. O JP, o que que não pode falar para o paciente quando entra no quarto? Oi, boa tarde, tudo bem? Aí Fiz duas aquela, vezes, tá? As duas aquela, primeiras entradas, eu fiz essa besteira, assim, que o paciente te olha com um sorriso, teoricamente, tu vai retribuir, tá tudo bem? Aí quando fala tudo bem, eu dizia, cara, mas segui ali, né? Mas é uma coisa assim que eu tive que me segurar muito nos outros quartos que eu entrei, porque acaba olhando pro paciente, tu vê o paciente sorridente, alegre, eles ficam felizes nos ver. Ah, tá tudo bem. Ah, claro que não tá tudo bem, mas é no que ele transparece, assim, na felicidade do rosto de nos ver, assim, né? Então, é questão de justamente, né, a gente quebrar o senso comum. Porque é comum do humano, quando ver o outro, perguntar, e mais aqui no Brasil, né? Uhum. Perguntar se está tudo bem só por educação. E aí é aquela velha coisa, se estivesse tudo bem, eu não estaria num hospital, né? Então, claro que às vezes você vai pegar alguns grossos, ignorantes, que vai falar isso, e outra hora você vai pegar outras pessoas que você vai só dar aquele sorrisinho de canto, assim, tipo, mais ou menos, entendeu? E tá tudo bem a gente errar. O palhaço vai errar. E é a partir do erro que a gente continua a nossa cena. O erro para o palhaço é um ponto de partida, né? Então, não tem problema em errar. O problema está no que você faz com a resposta. O que é que você faz com aquilo? Tá tudo bem você perguntar se está tudo bem, mas se ele responde que não, o que é que você faz com isso? Eu acho que está muito no que você faz com aquilo que te trazem. Interessante. É, às vezes é um detalhe bobo, assim, mas se fosse entrar eu ia falar isso também. Mas sem querer, né? É um costume, né? E é aí que tá, quebrar esse costume. Uhum. Eu, muitas das vezes, aí que é, é onde a gente vai trabalhar simulações de visitas com vocês, daqui a algumas 2 aulas, se não me engano, tem uma aula que é simulação de visita, que é onde a gente trabalha as entradas de palhaço, as entradas clássicas, repertório, a gente esquete de palhaço, então tem várias coisas que a gente faz, né, para poder quebrar esse cotidiano, quebrar esse senso comum, né? Uma das esquetes que eu faço com a Maria Antônia, quando a gente entra no quarto, a gente entra, dá boa noite, podemos entrar e a gente entra. E chega lá, a gente começa a conversar e daqui a pouco a gente lembra que a gente não se apresentou. E aí eu chego e falo assim, então, desculpa pela falta de educação da minha parceira, né, que entrou aqui no seu quarto fazendo essa bagunça inteira e nem sequer falou o nome dela. Então, doutora, por gentileza, se apresente. E aí a Ritalina, né, ela começa, é para me apresentar? Sim, se apresente, doutora. Você tem certeza que é para me apresentar? Sim, doutora, eu quero que você se apresente, porque eu já falei o meu nome, né? Boa noite, pessoal, sou Ladainha. Agora, doutora, se apresente. E aí, né, nesse doutora se apresente, né, ela começa a dançar, né? Então ela começa a dançar, a se apresentar, né? E aí
a gente começa uma sketch clássica, não, doutora, não é isso, você entendeu errado, olha só, você tem que falar palavras doces pro pessoal. Aí ela vai lá e entende, palavras doces? E ela vai falar paçoca, brigadeiro, açúcar. E aí a gente começa essa sketch clássica, que é a sketch do dê os seus cumprimentos ou se apresente. Tem uns vídeos falando dessas sketches clássicas de palhaço. E a gente faz isso dentro do quadro do hospital. E até o momento que a gente chega num ápice, ou a gente explode e sai do quarto, ou a gente vai para outro caminho, né? Ou às vezes eu nem me apresento, eu entro, brinco, falo e vou embora, sabe? Tem várias coisas assim que a gente faz dentro do quarto para poder evitar essa parte do oi, tudo bem, que a gente vai no cotidiano e não é a nossa proposta, não é ir no cotidiano. Bom, eu acho que o Eu Ana Amélia- acompanhei algumas visitas ali no Pequeno Anjo, mas eu acho sim que deve ser completamente diferente, né? é, Até é, a brincadeira, tudo, né? Tudo diferente. que cada grupo tem as suas propostas, né? E alguns grupos, como o grupo de vocês, né? Eles têm uma pegada um pouco diferente, né? Eu nunca acompanhei uma visita de vocês, mas pelo pouco que eu vejo no Instagram do pessoal ali, eu vejo que eles vão um pouco na pegada de um mestre da palhaçaria, que é o Pércio Silva, né? E a pegada do Pércio é outra, né? É uma pegada um pouco diferente. E a gente vê uma outra pegada aqui que é mais voltada para os doutores da alegria de fato, para as práticas do terapia da alegria, que é mais voltada para a palhaçaria hospitalar, sem a referência gospel, né? Então, não tenho nada contra a questão da questão gospel, mas é que tem uma pegada diferente. A forma que faz a intervenção é diferente. E tem uma intervenção ali, né? Tem uma intervenção ali. De todo jeito, eu vou ser a primeira vez também. Quem é que tá com problema que não tá conseguindo entrar? Ai. Só um minutinho aqui, tô vendo no grupo aqui. O pessoal falou que não tá conseguindo entrar. Ok. Eu tava com o WhatsApp desativado aqui e acabei não escutando o grupo. Hum. Eu desativo o som do WhatsApp. Eu também. Acabei não vendo o grupo. Mas vamos lá. Como foi falado aqui pela Elaine e tudo mais, né? A gente poderia ficar as 2 horas da nossa aula aqui tirando dúvidas de vocês e nunca acabaria as dúvidas e a gente nunca chegaria a um fim. Então, eu agora, nesse momento, né? A gente teve nosso primeiro momento de ambientação, de tirar dúvidas, de explicar um pouco. Agora eu vou partir para o quê? Eu vou partir para parte, né, justamente do material. Vou compartilhar minha tela com vocês, aí vocês falam se estão, né, vendo a tela ou não, tá? Mas vou compartilhar aqui com vocês um pouco. Vocês estão vendo a minha tela? Nesse momento eu não estou vendo a tela de vocês, não estou vendo a câmera de vocês. Então, se precisar falar, não vou ver se vocês levantarem a mão, vocês podem falar no microfone Ok. e... Então, estão vendo, né? Sim. Ok. Sim. Então, nossa aula 3, Sim, tô né? vendo. Biossegurança e constitucionalização hospitalar e ética. No primeiro momento, a gente deu um contexto do hospital ali, a gente tirou algumas dúvidas, falou de alguns itens. Quem não conseguiu entrar no início vai estar gravado isso, pode ver depois, não tem problema. Eu irei compartilhar esse vídeo de alguma maneira, num drive, alguma coisa, eu vou baixar esse vídeo e compartilhar. E, né, a gente começa a falar do ambiente hospitalar, que é justamente o que é esse ambiente, né? O ambiente hospitalar ele é um espaço de cuidado, mas também de riscos, tanto para os pacientes quanto para quem circula nele. Cada área tem suas regras próprias, como UTI, isolamento, oncologia, que exige atenção redobrada, né? A circulação deve respeitar fluxos definidos para evitar contaminação cruzada. O palhaço precisa se integrar a esse ambiente sem atrapalhar as rotinas clínicas, né? E aí, quando eu falo aqui de contaminação cruzada, pessoal, né? O que é que eu estou falando de contaminação cruzada? Um dos itens, né,
que eu levo para o hospital comigo é essa trena, né? E aí, o que acontece? Eu não vou dar essa trena na mão do paciente para ele pegar essa trena e depois eu pegar essa trena com a minha mão e aí botar essa trena no meu bolso e ir para outro quarto e pegar na mão do paciente. Porque eu não sei o que aquele paciente que eu dei a treina tinha. E aí, se ele tiver alguma coisa que é contagiosa, às vezes é uma bactéria que não está fazendo mal para ele, mas pode fazer mal para o outro. E aí, isso é uma contaminação cruzada. Eu peguei algo de um quarto e levei para o outro, mesmo estando na mesma ala, mesmo estando no mesmo espaço ali, no mesmo andar, de um quarto para outro, existe micro-organismos que podem fazer bem para uma pessoa e mal para outra. Isso é uma contaminação cruzada, né? Eu fui um agente de contaminação porque acabei não higienizando corretamente, ou porque eu peguei algo e passei de um paciente para outro. E aí, para quem já foi no hospital, tanto como acompanhante, como paciente, quanto como profissional, tem uma coisa no hospital que no hospital, e geralmente em enfermaria coletiva ou em uma pessoa que está em longa permanência a gente considera a partir de 7 dias no hospital, tá? Quando eu falar longa permanência, estou falando pessoas que estão acima de 7 dias de internação. Tem uma coisa que é comum ficar na beirada da cama, que é a toalha do paciente. Geralmente eles estendem ali na beirada da cama. Aí o palhaço hospitalar chega próximo da cama e o que é que faz? Bota a mão bem em cima da toalha e fica ali na beira da cama conversando com o paciente. Ou toca na toalha ou tudo mais. Então, a gente, quando faz o trabalho de palhaçaria hospitalar, né? Às vezes o paciente vai pedir pra gente abraçar e tudo mais, mas a provocação do contato nunca deve vir do palhaço. A provocação do contato deve vir do paciente, né? Ele deve pedir esse abraço, ele deve pedir esse aperto de mão, e logo após a esse contato, a higienização. Claro que a gente não vai fazer isso, peguei na mão da pessoa e já vou higienizar. Tipo, fica chato realmente. Mas quando você sai dos quartos, geralmente no corredor sempre tem dispensário de álcool gel à vontade para vocês, né? Ou faça como eu. Eu tenho aqui comigo esse aqui, ó. Ele vai dentro do meu jaleco. É um dispensáriozinho de álcool gel. E eu sempre abasteço ele quando estou no hospital. Com o próprio álcool do hospital, às vezes, eu abasteço. Porque eu tiro a tampinha, vou lá e acabou. Tá dentro do meu jaleco. Rapidinho, eu venho aqui, quando eu saio do quarto, faço a higienização da minha mão com álcool gel. Então, assim, isso eu recomendo vocês terem também, porque é pequeno, cabe no bolso, né? Tanto do jaleco quanto do scrub, tranquilamente, tá? Então, saiu do quarto, vai fazer a higienização. Nossa, eu vou falar de higienização? Vou falar de higienização ainda ali na frente. Mas já dando algumas dicas do que é o ambiente hospitalar, o que é que vocês podem encontrar, né? E como é essa questão de respeitar o espaço. Então, a gente trabalha mais ou menos a 1 metro de distância da cama. Algumas camas, alguns quartos não tem esse espaço de 1 metro. A gente trabalha, então, com a questão ali, né, de 50 centímetros, de 60, mas sempre essa distância, até mesmo para evitar que uma secreção do paciente que tossir venha cair em você e tudo mais. Tem todo um cuidado, tá? Cuidados esses que vocês também podem encontrar na NR32, que é a norma regulamentadora de quem trabalha em ambiente hospitalar, tá? Mas irei passar esses documentos para vocês também. Quando eu estiver falando de alguns termos técnicos demais e que vocês não entenderem, chame minha atenção, porque assim, uma das minhas especializações é engenharia de segurança do trabalho. Então, eu entendo bastante de normas técnicas, de NRs, e acabo que às vezes eu me peco por saber demais sobre isso e acabo que falo de maneira técnica demais. Então, me chame a atenção, tá? Então, o que é essa integração com o hospital, né? Ele deve se alinhar às rotinas do hospital. Então, respeitar horários, locais, a autoridade dos profissionais de saúde. Essa integração acontece quando o palhaço ele contribui sem atrapalhar os fluxos de cuidado. Ele é parte da equipe multiprofissional. Ele amplia o impacto positivo da sua visita. Vou só pegar uma água aqui, senão eu vou acabar me matando, né? Eu já estou falando há 1 hora. E aí? E aí a gente fala de imunização, né, pessoal? Quando a gente fala de imunização e autoavaliação de saúde, é o que eu fiz com vocês hoje, né? Eu estou com sintomas de gripe e a gente sabe que, para mim, né, pode ser um sintoma de gripe leve. Mas em um ambiente fechado, como aquele teatro, né? Eu com alguns espirros, ou com algumas tosses, ou com alguma coisa, posso, né, acabar passando isso para vocês. Então, é essa autoavaliação. Se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não estou bem de saúde, se eu estou com alguns sintomas leves, mesmo que leves,
eu não vou para o hospital, né? Então, eu faço essa autoavaliação de como está, né? De como eu estou. E às vezes até mesmo questão de saúde mental, né? Se eu não estou bem, se eu estou, né, também cansado, né? Como já aconteceu, né? De o voluntário estar cansado, porque a gente é voluntário, a gente trabalha o dia inteiro e às vezes tem que ir para fazer a ação voluntária. Eu estou exausto do meu trabalho, porque eu tive uma rotina. Cara, é falar, não estou bem. E ok, vai caber ao grupo, ao pessoal ali entender como é que a gente faz para acontecer a visita ou não, né? A gente é voluntário e é justamente essa diferenciação do voluntário para o trabalho formal, onde você tem a obrigatoriedade de estar lá. Só que aí tem que tomar muito risco quando essa questão do voluntário, o não ir se torna rotina, né? Ah, toda semana que é meu plantão, eu estou com algum sintoma, e isso se torna rotineiro, que qualquer coisa me faz não ir. Porque já que não é obrigatoriedade, eu estou dando minha força de trabalho voluntária, vou quando eu posso. E aí a gente acaba perdendo a questão do compromisso. Há uma grande diferença entre a questão de ser compromissado e ser obrigado a ir. Então, acho que aqui, quando vocês se candidataram ao curso, foi para ninguém foi obrigado a se candidatar ao curso. Quando vocês forem comprar os materiais para ir para o hospital, ninguém disse para vocês, olha, isso é uma condição para que vocês peguem o certificado. Não, deixei claro no início da aula que aqueles que não quiserem ir para o hospital vai receber o certificado igual. Ir ao hospital é um plus, né? É uma experiência fazer parte disso. E aí vem o compromisso por parte de vocês, tá? Então tem só essa questão que a gente precisa sempre ressaltar. E aí, quando a gente fala de imunização, eu não posso deixar de falar de imunização sem falar de vacinas, né? Então, assim, o hospital é um ambiente de riscos, riscos na nossa saúde. E aí, quais seriam as principais vacinas que a gente tem que tomar, ou que tem que estar em dia, né? Pô, as principais é realmente hepatite B, difteria de tétano e coqueluche, tríplice viral, né, a questão de sarampo, cachumba e rubéola, varicela, que é a questão de catapora, gripe, Covid-19 e febre amarela. Isso é para tanto proteger você, quanto para evitar a transmissão de doenças aos pacientes, que muitas das vezes estão com a imunidade baixa, que é o caso da pessoal da oncologia, né? É um pessoal que tem imunossuprimido, é um pessoal que está com a imunidade baixa. Então, qualquer agente contaminante, mesmo que seja um agente leve para mim, para ele pode ser um potencial, né, agente que pode levar ele ao óbito, né? Então, isso é muito importante para a gente estar também o cuidado para com o outro. E onde é que eu posso tomar isso? Nas unidades básicas de saúde do seu bairro, vocês encontram, né, justamente essas vacinas e colocar em dias, né? Então, isso é muito importante, pessoal. Essas vacinas são imprescindíveis. Por que que eu tenho que tomar difteria de tétano se eu não vou mexer com nada? Gente, vocês estão no ambiente hospitalar, onde tem seringas. E às vezes pode acontecer de um carrinho de seringa estar passando no corredor e aquela caixinha de seringa cair. E você correr o risco de uma seringa tocar em você, né? Ah, um perfuro cortante, né? Então, o risco existe. A gente está aqui para poder minimizar esse risco. E como é que eu me minimizo? É me protegendo. Aí a proteção vem desde a questão dos EPIs, que a gente também vai falar sobre isso, e a questão da imunização através da vacinação. Até aqui, tá tranquilo para vocês? Tranquilo? Sim. O Tranquilo. bom, o bom é que eu tenho uma pessoa aqui na aula, que é a Ju, né? Que trabalha dentro do ambiente hospitalar. E ela passa por esse tipo de integração a cada 6 meses, provavelmente. Que ela tem que fazer essa ambientação com as pessoas, né? Então, se eu falar qualquer coisa errada ou fora do esperado, ela vai puxar minha orelha. Então, tá tudo certo, né? Hum. A questão da higienização, né, pessoal? É aquela leve música de palavra cantada, né? Lava uma mão, lava a outra, lava uma, né? Então, é justamente a gente fazer, né? Eu tenho um vídeo aqui para passar para vocês de como é que é o passo a passo da questão da higienização das mãos, né? Mas, né, pessoal,
lavar as mãos é uma das formas mais simples e importantes da gente evitar a transmissão de doenças no hospital. A gente protege tanto os pacientes quanto quem está ajudando. É importante higienizar sempre antes de ter contato com o paciente e também nas situações do dia a dia, como antes de comer e depois de ir ao banheiro, né? Então, isso é imprescindível. Vou compartilhar com vocês aqui uma outra tela, que é a tela do vídeo, tá? Me digam se está saindo o som para vocês, tá? Não sei se tem som inicial. A higienização simples das mãos deve ser feita sem pressa. Tá saindo o som para vocês? Tá. Sim. Ok, então vou reiniciar. A higienização simples das mãos deve ser feita sem pressa. Deve durar entre 40 a 60 segundos. Agora, vamos ver os 11 passos que garantem uma perfeita higienização simples das mãos? Primeiro passo: abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se na pia. Segundo passo: aplicar na palma da mão a quantidade de sabonete necessária para cobrir todas as superfícies das mãos. Terceiro passo: ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. Quarto passo: esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. Quinto passo: entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais. Sexto passo: esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com um movimento de vai e vem. Sétimo passo: esfregar o polegar direito com a palma da mão esquerda, utilizando o movimento circular, e vice-versa. Oitavo passo: friccionar as pontas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita fechada, em concha, fazendo o movimento circular e vice-versa. Nono passo: friccionar os punhos com movimentos circulares. Décimo passo: enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete, evitando contato direto das mãos ensaboadas com a torneira. 11º passo: secar as mãos com papel toalha descartável e desprezar o papel toalha na lixeira para resíduos comuns. Viu como é fácil? Bem fácil, né, pessoal? Bem tranquilo. Aí, tá, mas eles estão falando de lavar a mão com água e sabão. E se eu não tiver água e sabão, como é que eu faço? Vocês vão fazer a mesma coisa passo a passo, só que com álcool em gel. E a diferença é que você não no álcool gel você não precisa secar a mão com papel toalha. Você vai fazer aplausos em libras, né? Você vai balançar as mãos até que secar o álcool, porque também você não vai passar a mão na roupa, porque aquela roupa está contaminada do ambiente, da questão do ar que está circulando ali. Então, você vai secar aplaudindo em libras, ok? Então, é o mesmo passo a passo, só que no lugar do sabão é álcool gel, tá? Então, e quando é que eu sei que eu devo lavar a mão com sabão ou higienizar com álcool gel? Sabão sempre que você tiver sujidade à vista. Então, algo que você consiga enxergar a sujidade. Está sujo de sangue, está sujo de graxa, está sujo de terra. A sujidade você consegue enxergar, né? Você consegue ver essa sujidade. Então, ali é obrigatório o sabão. Não adianta álcool gel, né? Quando você não tem uma sujidade, amostra, né? Você não está vendo essa sujeira, aí é álcool gel, tá? Vou voltar aqui para a apresentação. Então, justamente, né, ali fala de 60 segundos com calma, mas às vezes na pressa também, com 20 segundos, você também consegue fazer isso, né? Mas dê ali o tempo máximo que for para poder higienizar essa mão, tá? Ventilação, pessoal. Ambientes hospitalares, eles precisam de ventilação adequada, tá? Então, assim, se você chegar num local que estiver fechado e tiver uma janela
e o paciente pedir para abrir, você pode abrir desde que a enfermeira autorize. Você vai voltar lá com sua dupla no plantão da enfermagem e perguntar: olha, o paciente pediu para abrir a janela, eu posso? Por que que tem essa questão da autorização? Porque já teve paciente que tentou pular janelas, né? Em momentos de alucinação, da questão da medicação, né? Tentam. Então, às vezes a janela está fechada é por um motivo de segurança, tá? Então, a gente entende que às vezes está com calor e tudo mais, mas aguenta um pouquinho. Você só vai fazer um trabalho de 2 horas ali. O paciente, a equipe está ali o dia inteiro, tá? É importante a ventilação, mas não chegue abrindo tudo. Se alguma coisa está de um jeito, é porque alguém disse para estar daquele jeito. Você está chegando ali para ser para poder fazer uma intervenção com o paciente e não mudar o ambiente inteiro hospitalar, tá? Distanciamento é aquilo que eu falei para vocês, né? A gente tem que o distanciamento ele é uma forma de reduzir o risco de transmissão de doenças respiratórias. O palhaço ele deve evitar aglomerações em quarto, respeitar o limite de espaço do paciente e as aproximações devem acontecer com autorização e quando houver segurança. Saber ocupar esse espaço do outro sem invadir também é um ato de ética, né? Então, tem desde a questão de não invadir o espaço do outro, quanto a questão de o contato, do contágio, dessa questão de você também estar se protegendo, né? Ainda mais no caso, né, das meninas, né? Cabelo longo, às vezes o paciente com alucinação, ele pode, ao você encostar nele, puxar o seu cabelo, né? Então, ou pegar você pela roupa, né? Então, assim, o distanciamento também é uma questão de segurança, tá? Ah, mas a gente está falando de um hospital, já as pessoas estão debilitadas. Algumas medicações e alguns tratamentos provocam alucinações. A pessoa pode ser a pessoa mais doce do mundo. Ela pode fazer algo que não é por causa da índole dela. É uma alucinação, tá? Ah, você tá querendo assustar a gente. Não, tô sendo real com vocês. A palhaçaria, ela não é só flores, tá? Ela tem essas situações. Já aconteceu contigo, João? Não, nunca aconteceu comigo. E espero que não aconteça, mas já presenciei acontecendo com técnicos, acontecendo com profissionais, em alguns casos, né? Então, é importante ressaltar para vocês essa possibilidade. E aí as placas, as sinalizações, né? Gente, é aquela velha coisa. Se tem placa, tem história, né? Se tem uma placa ali naquele local indicando alguma coisa, respeite a placa. E quais são as placas que vocês vão encontrar no hospital? Vocês podem encontrar essa placa de precaução padrão, que ela é para todos os pacientes, né? Independente da suspeita ou não de infecções. O ambiente oncológico, que é o ambiente onde a gente trabalha, a gente já sabe o que é que tem pessoas ali. Estão em tratamento oncológico. Mas em hospitais gerais, para vocês que trabalham em outros hospitais ou que pretendem pegar esse conhecimento daqui e montar um próprio grupo ou e levar esse conhecimento para o seu grupo, em um hospital geral, você pode encontrar diversas placas. E qual é a precaução padrão que você pode ter? Ir no posto da enfermagem. Chegou num quarto, chegou num hospital que tem um monte de sinalização e tem um quarto que tem um paciente, aquele quarto não está sinalizado, desconfie. Porque pelo menos tem que ter a placa de precaução de contato padrão. Porque se não tiver, pode ser que aquele paciente acabou de chegar e o diagnóstico dele ainda está sendo feito. E aí, às vezes, alguém esqueceu de colocar a placa e você pode estar entrando num quarto de gotículas de uma pessoa que está com uma meningite, uma pessoa que está com tuberculose e você não sabe porque você foi lá sem antes tirar a dúvida com o plantão de enfermagem. Então, assim, ó, peque pelo excesso. Peque pelo cuidado. Mas antes de você iniciar qualquer intervenção no corredor, vá no balcão da enfermagem. Todo andar de hospital tem um balcão de enfermagem com o controle dos pacientes. E aí faz essa leve pergunta assim, ó. E isso vai mostrar até um respeito aos técnicos de enfermagem. Isso vai mostrar um pouquinho de profissionalismo. Você vai chegar assim, olha, a gente chegou aqui agora nesse andar para poder fazer uma intervenção de hospital, de palhaço. Eu gostaria de saber se tem algum quarto que mesmo que não esteja sinalizado, a gente não deveria entrar. Os enfermeiros vão falar, porque eles têm esse dever de proteger vocês e proteger o paciente. Eles vão falar, olha, tal quarto está em situação de finitude, a família está um pouco tensa, não entra naquele quarto.
Tal quarto, acabou de chegar o paciente, a gente não sabe ainda o que é que tem, por isso que não está sinalizado. Isso não quer dizer que vocês podem entrar, isso quer dizer que a gente não sinalizou ainda porque a gente não sabe o que é que tem. Acabou de chegar, de subir, não entra. Tal quarto, o paciente acabou de chegar de uma cirurgia, foi uma cirurgia delicada, está em repouso, não entra. Então, assim, não chega no andar porque você já faz a intervenção há anos naquele hospital e achando que você é dono daquele hospital. Sempre. Rotina de palhaço é: chegou no hospital, vai no balcão da enfermagem e tenta entender qual é o contexto daquele plantão naquele dia. Porque todo plantão é diferente. Todo plantão tem situações diferentes. Tem familiar crítico, tem paciente crítico, tem paciente que não foi ainda diagnosticado, tem pacientes que já estão diagnosticados, tem paciente que acabou de voltar de cirurgia. Então, quem é a central de comando daquela nave chamada hospital é o plantão, é o balcão da enfermagem, é onde está todo aqui a rotina daquele plantão. E eles são justamente a central de comando. Até aqui tá tudo bem para vocês, essa questão de entender algo que vocês não sabiam, algo que é novo para vocês? Ah, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Ana Amélia. Então, eu não sabia desse negócio de, né, de não poder entrar em alguns quartos, para mim isso é novo. E essa prevenção quanto a abrir janelas e tal, achei interessante. Então, tá valendo. Bom, fico feliz. A gente vai chegar agora nas partes de placas, que aí pode ajudar vocês. Cada hospital tem suas placas, tem a forma como ela coloca, mas as cores são padrões do Ministério da Saúde, né? A própria Anvisa, ela tem um padrão de sinalização, e grande parte dos hospitais segue esse padrão da Anvisa. Então, geralmente vai ter essas informações padrões. A forma como vai ter, se vai estar em folha A4, em paisagem, em retrato, pode mudar, mas as informações são similares. Aquilo ali é um padrão, tá? A gente vai chegar nelas agora. Essa de precaução padrão é uma delas, né? A outra é essa aqui, de precaução de contato. O que é precaução de contato? Quer dizer que eu não posso entrar no quarto? Não, quer dizer que você pode entrar, mas evitar o contato com o paciente. Então, a precaução de contato. E aí, é interessante que vocês entrem, né? E pode usar isso. O avental no precaução de contato ele não é obrigatório. É um diferencial, mas não é obrigatório, tá? Aí tem o gotículas. No gotículas, geralmente a gente não entra. Palhaço não entra no gotículas. Por quê? Porque é um potencial risco, tá? Para entrar, a não ser que seja um caso muito especial, que a enfermagem autorize, a equipe médica autorize, aí você vai colocar o capote, você vai colocar a máscara, você vai colocar a luva e você vai entrar. E é difícil fazer, estando de máscara, estando de luva, tudo mais, é aquele capote, mas acontece, já fiz. Mas foi uma exceção. Eu fiz em 9 anos, eu fiz 2 vezes. Então, assim, geralmente não entra, tá? Gotículas a gente não entra. Geralmente gotículas vai estar... Aqui a gente está o padrão amarelo, mas às vezes em alguns hospitais de gotículas vai estar em preto, outros vai estar em vermelho, outros vai estar laranja. Mas gravem o nome, né? Contato eu posso entrar, mas não posso ter contato. Padrão eu posso entrar, que é uma aplicação padrão. Gotículas eu não entro, a não ser que a pessoa autorize, né? E aerosóis. Aerosóis também eu não entro. E ainda mais, ó, se vocês perceberem, quando eu volto aqui no de gotículas, eu tenho uma máscara cirúrgica normal. Na aerosol eu tenho que usar a PFF2 a N95 profissional. Então, aqui também eu não entro, tá? Aqui o risco de potencial de contágio é maior, tá? Então, esse material aqui vai estar disponível para vocês, tá? Vocês não precisam gravar tudo isso, eu só estou ambientando vocês. Vocês não precisam ter isso na cabeça de vocês. Nossa, não posso entrar se for tal coisa. Eu tenho que lembrar a palavra. Não, quando você chegar no hospital, você vai lembrar só o seguinte: onde é que eu posso entrar? Padrão e contato. Os outros eu já sei que eu não posso. Então, é bom você saber o que você pode entrar. E mesmo assim, sempre, antes de mesmo que você sabendo que você pode entrar, antes você vai fazer aquela visitinha no balcão da enfermagem antes de começar a sua rotina. Então também eles vão te avisar.
Então é tranquilo, tá? E aí, itens pessoais do palhaço, né? Pessoal, quais itens eu devo levar, né? O palhaço ele tem uma mala de objetos. Eu vou mandar eu acho que eu mandei para vocês no grupo esses dias a minha mala de objetos. Eu não sei se eu não mandei, mas o palhaço ele tem uma mala de objetos que ele pode levar inúmeras coisas para poder fazer a intervenção. Então eu uso uma trena, eu uso um ukulele, eu uso uma parafusadeira. Às vezes eu vou com uma calcinha, com uma cueca no bolso. Às vezes eu vou com algumas bolinhas, eu vou com os patos, vou com casulo. Eu tenho inúmeras coisas que eu uso. Só que eu não fico preso aos objetos. Eles ficam no meu bolso, e isso a gente vai falar sobre isso em repertório de palhaço, né? E figurino. Mas esses itens todos que eu tenho, ele tem um diferencial. Nenhum deles são felpudos ou são de veludos. E nenhum deles são de couro. São todos de plástico e de fácil higienização. Então, assim, eu posso levar tudo para o hospital? Posso, desde que seja de fácil higienização. Que eu consiga sair de um quarto para o outro, e se aquele item passou na mão de alguém e eu não conseguir higienizar, eu ter um bolso específico onde eu coloco as coisas que não podem ser passadas para outro paciente ou que não posso ser usado em outro quarto, devido à questão da contaminação cruzada que a gente falou lá no início. Então, eu posso ter tudo no meu bolso, eu posso ter inúmeras coisas, desde que eu tenha como higienizar. E como é que eu higienizo algo no hospital de um quarto para outro? Aí que tá. Você não vai sair o tempo inteiro pegando algumas coisas do seu bolso e passando no quarto. Você vai usar, às vezes, nenhuma coisa. Às vezes eu tô com um monte de coisa no bolso e eu passo a intervenção inteira sem botar a mão no meu bolso. Porque às vezes eu vou na parte da palavra, da ação, da brincadeira, do meu corpo utilizando como expressão, e eu não utilizo os itens. Mas sempre que eu for pensar em um item ou um acessório, eu tenho que pensar na parte da higienização. E aí, na higienização, também vou passar para vocês um link de alguns materiais. Tem um tecido em álcool, um lenço umedecido de álcool 70, que ele serve para limpar superfícies. E você consegue comprar em pacotes. É da Lisoform, se não me engano, que tem, e tem também de outra marca. E ele serve para fazer essas limpezas. Você pode andar com esse saquinho de lenços umedecidos de álcool para higienização. Um pouco da tosse é porque eu tô conversando e um pouco da tosse é da minha garganta mesmo que tá ruim. Então vamos lá. Essa apresentação pessoal também, higienização de objetos, está na questão da tua roupa, né? A NR32, como eu falei para vocês no início, ela proíbe o uso de adornos como anéis, pulseiras, unhas longas, pois acumulam sujeira. Então a roupa do palhaço ela deve estar sempre limpa e em condições adequadas. E os objetos utilizados na visita precisam ser higienizados antes e depois de cada uso. Isso garante a segurança e transmite confiança ao paciente. Pô, o meu palhaço ele é cheio de bijuterias. O meu figurino é com anéis e tudo mais. Desculpa, a sua mão tem que estar livre. Nesse caso, no ambiente hospitalar, o seu palhaço vai ser livre dessas bijuterias, tá? O adorno, ele pode acumular sujeiras que a gente não consegue ver. Então, mãos livres, tá? Sem adornos para esse trabalho. É uma proibição da própria NR32 e contra a Anvisa a gente não vai, tá? A gente vai ter que ser criativo para utilizar coisas que a gente consiga higienizar e respeitar os limites daquele ambiente, porque a gente não está ali para poder ser um transmissor de doenças ou de contágio, né? A alegria é contagiante, não contagiosa, tá? Então, a gente vai nesse caminho. Aí vai caber a gente a criatividade de como utilizar isso. Então, quando a gente fala de EPIs e roupas recomendadas, EPIs, eles funcionam como barreira contra risco biológico. Então, avental, máscaras, luvas e sapato fechado fazem parte da rotina hospitalar. Então, quando eu falo de sapato de palhaço, eu não posso utilizar Crocs, tá? Ah, mas eu vi uma enfermeira utilizando Crocs. Aí é responsabilidade da enfermeira com ela. Ela vai se resolver com o técnico de segurança do hospital. Aí é problema da enfermeira. Eu e o meu grupo não entram no hospital com Crocs, tá? A gente não entra. Então é sapato fechado, tá? É sapato fechadinho. E aí depois na aula de figurino a gente vai mostrar alguns exemplos de sapatos que você pode utilizar, tá? Ah, sem pele à mostra.
Estarei de scrub. O meu scrub ele tem manga curta. O que é que eu faço com a minha pele à mostra? Roupa de manga longa, tá? Nada de pele à mostra. Então a gente vai sem pele à mostra. O nosso figurino vai ter que ser feito para não ter pele à mostra. Não vai poder aparecer a batatinha da perna, tá? É meia longa, é meião, é meia calça. Não pode aparecer pele. Isso também é questão de precaução. E aí é onde entra a criatividade do palhaço de não ter pele à mostra e fazer isso no seu figurino. Relógio celular não entra, né? Oi? Relógio, celular. Aí que tá. O celular até entra, desde que você mantenha no seu bolso, né? E se caso porventura você precisar utilizar o celular, a gente vai ter que sair do quarto e nesse momento a gente vai lá e utiliza o celular, alguma emergência, alguma coisa, mas mantém silencioso, né, ou vibração, né? E evitar estar utilizando o celular justamente, sair de um quarto, vou aqui dar uma olhadinha no meu Instagram para poder ver a notificação. Não. Né? 2 horinhas, passa rápido, vocês nem vê, passa voando. O Edson pode falar por mim aí. Cara, nem dá tempo de olhar no celular nem nada, passa voando realmente, você não vê. A não ser que o celular seja uma ferramenta. No meu caso, o celular para mim é uma ferramenta. Nossa, JP, mas como assim uma ferramenta? Eu toco o ukulele. E às vezes eles pedem algumas músicas que eu não sei a cifra. E o que é que eu faço? Eu utilizo do celular nesse momento para ver a cifra da música. Então, o celular ele deixa de ser algo externo, ele faz parte da intervenção porque ele entra como uma ferramenta. Tá? Relógio. Aí a gente vai ter que ter um relógio de fácil higienização, um reloginho Cássio de plástico, um relógio que seja chamativo, um relógio colorido, porque aí ele vai fazer parte do contexto do teu figurino. Não pode ser um relógio cotidiano. Ele tem que ser um relógio engraçado, que aí vai fazer parte da provocação que o palhaço traz. Aí você fica assim, meu Deus, não posso nada nessa casa, meu Deus, tudo é não pode, não pode. Mas pode, desde que respeite os limites da higienização. E sobre o tempo ali que o JP falou, é bem rápido mesmo, né? Quando tu vai ver, já passou a tarde, assim, que nem nós fomos à tarde, né? Já tinha passado a tarde ali no sábado à tarde, que foi voando, assim. Bem rápido, bem. Tu acaba se doando e se entregando muito, né? Então, o tempo vai que vai mesmo. E pós-visita, o que a gente faz após a visita, né? Após a visita, pessoal, é importante higienizar as roupas e objetos usados. O palhaço ele também deve refletir sobre sua saúde física e emocional depois da experiência e entender como é que eu me senti, né, nessa experiência. Como é que eu estou? Eu ultrapassei algum limite meu? Pô, eu entrei e vi uma cena que mexeu comigo. Eu acompanhei um momento de finitude. Eu vi algo que eu nunca presenciei. Eu vi uma pessoa sem um olho. Eu vi uma pessoa sem a parte do queixo. Eu vi uma situação que mexe. Essa autoavaliação de como é que você se sentiu e quais são os seus limites como pessoa, porque você é humano, você não pode fingir que você não viu algo. E isso vai te ajudar também, o pós-visita. Na parte de higienização do pós-visita, pessoal, como é que eu faço depois que lembra que eu falei que a gente chega sem estar vestido e a gente vai embora sem estar vestido? Pessoal, quem usa jaleco, né, ou roupa de jaleco na rua é pipoqueiro ou vendedor de pastel, tá? Então a gente, se fosse a questão de usar o material ali, a roupa do hospital, a gente tem que fazer o quê? A gente tira essa roupa, né? Coloca num saquinho, uma sacolinha de mercado. Coloca na mochila bem fechadinha. Chegou em casa, essa roupa ela é lavada sozinha, tá? Na máquina, seja como for. E aí, de preferência, pessoal, utilizem, né, um lisoforme, né, para poder lavar essa roupa, para poder ter justamente a higienização correta dela e coloque ela para secar ao sol, ao vento, de fácil circulação. Justamente a gente fala do lisoforme porque a gente mora num local que não tem às vezes muito sol, né? Então o sol ele é um ótimo, né, agente aí, né, contra as bactérias e micro-organismos. Mas como a gente não tem muito sol, então o lisoforme ele é esse agente, né, que faz a função do sol.
tá? Então, para poder secar dentro de casa e tudo mais. Então, lavar com lisoforme garante a higienização, né? E garante que a gente matou as bactérias ali, que ele promete até 99,9% das bactérias, né? Então, e não estraga a roupa, tá? Lavar com lisoforme não estraga a roupa. Tem lisoformes especialmente para isso, tá? Até aqui, tudo ok? A gente Sim. tá indo pro finalzinho já, tá? Fiquem tranquilos. Falta pouquinhos slides. Ética hospitalar. O que é ética hospitalar? Meu Deus, o que é ser ético dentro do hospital? Ética hospitalar é o compromisso de respeitar a dignidade do paciente e da equipe. Significa não expor informações pessoais, não fazer julgamentos e sempre respeitar a vontade do outro. O palhaço ele deve agir com responsabilidade e sensibilidade. A ética sustenta a confiança que permite a presença do palhaço no hospital. Pessoal, tem uma coisa que é muito comum acontecer e vocês podem achar que não, né? Mas vocês vão começar a fazer o trabalho de vocês como palhaço de hospital. E Itajaí não é uma cidade grande. Itajaí é uma cidade pequena comparada a outros locais. E todo mundo acaba conhecendo todo mundo no fim do dia. E assim, pode acontecer de vocês encontrar alguém que vocês conhecem no hospital. E aí, jamais, jamais chegue em casa e compartilhe com algum familiar seu que você, tipo, viu fulano no hospital. Às vezes, fulano não quer que ninguém saiba que ele está em tratamento. Já aconteceu da gente encontrar um paciente que ele não, a família dele não sabia que ele está em tratamento. Ele fazia o tratamento, a quimioterapia, escondido. A família achava que ele estava passeando e que ele tinha um compromisso com os amigos toda quarta-feira. E ele estava na Unacom. Mas como é que a pessoa passa por um processo quimioterápico sem ninguém saber? Ele dava um jeito. Mas ele não queria porque ele era a base da família. E se a família soubesse que ele estava doente, seria ruim. Então, vocês correm esse risco de encontrar alguém que vocês conhecem. Outra questão que pode acontecer, e já aconteceu comigo, é você receber uma mensagem no seu Instagram. Assim, pô, JP, vi que você faz um trabalho bem legal de hospital, vi que você visita o Marieta. Eu tô com um parente meu lá na UTI, cara. Dá uma passadinha lá na UTI e me diz como é que ele tá depois. E esse pedido chega. As pessoas elas querem informações sobre seus familiares. Só que quem dá informação sobre familiar é boletim médico. E você não é boletim médico. Você vai falar o que pro pessoal? Olha, bem sincero, olha. Eu posso até visitar na UTI se for parte do meu roteiro naquele dia. Mas eu não vou falar nada do que eu vi lá. Eu tenho um compromisso com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu não posso falar nada do que eu vejo. Então, assim, gente, isso é muito sério. Porque se algo vaza sobre o hospital, e o hospital é um local delicado, ainda mais um hospital público, né? Vocês vão trabalhar em hospital público, eu estou falando do Marieta nesse momento, que é o nosso ambiente de trabalho, mas a gente está falando de hospitais públicos, e hospitais públicos passam por polêmicas, passam por denúncias, passam por pessoas botar a boca no trombone, em rádio, em Instagram. Então, qualquer informação mal interpretada pode virar uma polêmica e colocar em risco tanto a vida do paciente quanto a nossa atuação no hospital e quanto também fechar as portas daquele hospital por causa de uma informação errada. A gente não está ali para ser um agente de, de provocação para atrapalhar. A gente vai ver algumas situações que podem, sim, deixar a gente chateado. Já cheguei em hospital público que eu vi uma maca com sinais de ferrugem. Mas eu vou chegar e vou falar qual é o nome do hospital? Não. A minha preocupação é a minha intervenção com aquele paciente naquele momento. É levar ele para o lado lúdico. Se preocupar se a maca está enferrujada ou não, é uma parte de um outro órgão que não compete a mim. Eu não vou aproveitar da minha entrada como palhaço no hospital para eu ser um agente de denúncia. Claro que vai ter situações que vai ferir
a ética, o respeito com o outro, e se eu for chamado para ser testemunha de algo judicial, aí é uma outra coisa. Aí eu vou entrar em outro contexto, qual eu não posso mentir diante daquilo que eu vi. Eu estou sob juízo. Mas se é algo que eu não tenho como responsabilidade, que naquele momento não está colocando a vida de ninguém em risco, e só por causa do meu ego, eu vi uma pequena coisa que diante de um plantão de 12 horas, aquilo é minúsculo, por que que eu vou tornar aquilo minúsculo uma tempestade em copo d'água? Eu não estou ali para isso. Vocês não vão estar ali para isso. Então, a ética hospitalar está em proteger tanto o paciente, quanto a equipe técnica, quanto a instituição no qual eu estou trabalhando naquele momento. Até aqui, tá tudo bem para vocês? Compreender essa questão de ética hospitalar? Sim. Sim, aham. Ótimo. Sim. Uhum. Certo. LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Pô, tô fazendo um trabalho massa aqui. O quarto foi animal de bom. Foi maravilhoso. O paciente pediu para tirar uma foto. Eu vou tirar foto do meu celular? Não. Jamais. Jamais eu vou tirar foto do meu celular sem a devida documentação, que é um documento dizendo assim: você autoriza o uso da sua imagem? Se uma foto dessa acontecer e você quiser postar, tem que ter um documento que a pessoa está autorizando você a divulgar a imagem. Tá, então como é que a gente consegue as imagens da nossa atuação? Como é que a gente faz? Você fala, você pode tirar uma foto, sim, do seu celular, o celular do paciente. Ele vai tirar uma foto. E aí você vai falar, ai, como é que eu obtenho essa foto? Eu vou dar meu número pessoal para ele poder mandar a minha foto? Não. O que é que você faz? Você dá o nome do programa que você faz parte. No meu caso, né, no caso de vocês, vai falar assim, ah, a gente tem um Instagram lá, os Agentes da Graça. Marca a gente, que aí a gente tem como repostar isso. E a partir desse marcar, desse mencionar, é ele postando na rede social dele, marcando a gente. Então, isso não corre risco legal da gente ser processado por estar divulgando essa imagem. Porque foi ele que marcou e mencionou a gente. Ele deu o gatilho para que a gente pudesse compartilhar isso. Agora, não pode partir de mim eu compartilhar algo sem autorização devida. Tá? Gente, e isso é sério. Isso dá processo. Ah, mas é melhor evitar, tá? Melhor não. E nesse caso eu sou bem chato. Tem grupos que fazem? Tem. Tem pessoas que fazem? Tem. Aí, novamente, aí é uma responsabilidade da pessoa que está fazendo. Eles vão ter que lidar se uma liminar, se uma ação judicial e se um processo chegar, aí eles vão ter que lidar com isso. Eu não quero ter que passar por essa dor de cabeça. Ok? Perguntas que não fazemos, né? Não cabe ao palhaço hospitalar perguntar sobre diagnóstico, prognóstico, vida pessoal íntima. Perguntas invasivas podem gerar desconforto, constrangimento. O foco do palhaço hospitalar deve ser no encontro lúdico e não em colher informações. O silêncio respeitoso muitas vezes é mais humano do que a curiosidade, tá? Então, assim, diferente do ambiente oncológico, onde a gente sabe que todo mundo que está ali está passando por um processo de um diagnóstico ou não de oncologia, às vezes tem pacientes que estão lá na oncologia porque não tem leito suficiente no hospital e sobe alguém para a oncologia que tem leito vago. E a pessoa nem tem câncer. E está lá, né? Mas grande parte eu sei que está com diagnóstico de oncologia ali. Mas eu não sei que tipo de câncer é. Se é um câncer de mama, se é um câncer de estômago, se é um câncer, né, em outra região. E não cabe a mim. Novamente, a gente volta lá naquela fase inicial da nossa aula hoje. O médico e a equipe assistencial devem se preocupar com o que não está bom. O palhaço tem que se preocupar com aquilo que está bom e pegar aquilo que está bom e potencializar. Então, por que que eu vou me preocupar com o diagnóstico do paciente? Não é minha função. Minha função é entender se ele está lúcido, se ele está bem, se tem algo ali que eu posso aproveitar, se tem uma mão mexendo, se tem um ouvido atento, se tem um olhar para eu utilizar daquilo que está bom e fazer minha intervenção. Diagnóstico é responsabilidade de médico e de equipe técnica, de enfermeiro, de fisioterapeuta, de equipe assistencial. Eu não devo me preocupar com isso.
O que é que eu vou fazer com isso, com esse diagnóstico? Ah, se o paciente, no meio da intervenção, soltar o que ele tem, aí foi ele que soltou e veio dele, mas não uma pergunta minha. Veio dele, daquele encontro, daquela intimidade que a gente criou dessa relação, e ele se sentiu confortável em falar, mas não que eu provoquei. Ok? E aí vem para a parte do uso do celular, né? A gente tem que evitar distrações e risco. Fotos e vídeos de pacientes são proibidos sem autorização formal. A prioridade é estar presente na visita, né? E estar não conectado fora dela. Respeito ao não, né? O paciente profissional de saúde, ele tem o direito de dizer não. E o palhaço precisa ele respeitar esse limite sem insistir. Não faz parte do cuidado e da autonomia de quem está no hospital. Né? O respeitá-la é sinal de maturidade, ética e sensibilidade artística. Cara, você pode ter a melhor mágica, a mágica mais incrível, o espetáculo mais incrível. Se você for entrar num quarto e o paciente disser não, não, você não vai entrar e vai embora. Porque, pensa comigo, eu tô num quarto de hospital, todo mundo aqui já foi internado. Todo mundo aqui já foi internado alguma vez na vida. Às vezes entra a técnica que precisa aplicar uma medicação. A gente não pode dizer não, eu não quero esse remédio agora. Cara, vai ter que ser aplicado. A sua vida está em risco. Chega alguém e acende a luz. Chega um outro parceiro de quarto, tá roncando, tá conversando, tá tomando banho. Ele não pode dizer não a um monte de coisa. E a única chance que tem de dizer não é o palhaço. Quando ele diz não, o palhaço respeita. Aí ele para assim: peraí, eu ainda estou sendo ouvido aqui? Alguém respeita meu não? Isso também mostra que a dignidade dele ainda está em dia, né? Que ele pode dizer não, que ele pode tomar algumas decisões. Então é respeitá-lo, tá? E, justamente, quando é que eu não devo ir ao hospital? Sintomas gripais, lesões abertas, doenças transmissíveis, a visita deve ser cancelada. A NR32 proíbe, né, iniciar atividades conferidas sem liberação médica. A autoavaliação é essencial para não colocar ninguém em risco. Estar saudável é pré-condição para estar presente. E aí, antes de cada visita, o palhaço deve refletir sobre sua saúde física e emocional. Estresse ou doenças precisam ser considerados, né? O autocuidado fortalece a qualidade da visita. Só é possível cuidar do outro quando eu estou minimamente bem comigo mesmo. E por fim, se nada nos salva da morte, que ao menos o amor e o riso te salvem da vida. A gente chega ao final da nossa aula de contexto hospitalar e biossegurança. E aí eu gostaria de saber de vocês, né? A gente tem mais uns 10 minutinhos, 15 minutinhos aí, que aí libera vocês, né? Que seria o intervalo que a gente daria na aula presencial, que é até as 9, mas aberto às dúvidas, reverberações, contestações, discussões, brigas, não aceito, tudo bem, tá aberto aí. É bastante cuidado, tem que ter, né? Mas isso é, claro, isso é o fundamental, né? É o ambiente onde a gente trabalha, né? É Uhum, um ambiente de risco. É um ambiente que pede isso. E aí que tá o diferencial, né? Como é que um palhaço lida com tudo isso e ainda faz a visita se tornar lúdica pensando em tudo isso? uhum. Ju, tá aprovada a aula de biossegurança? Posso dar a integração do Marieta? À vontade. Muito bem. É basicamente tudo que você falou e se tratando dessa parte, porque eu acompanho muitos terapeutas da alegria lá, né, quando fazem visita com a gente. E isso é muito importante, principalmente quando eu citei que na parte oncológica isso é um pouco mais complexo, porque eu convivo com isso diariamente e eu vejo eles às vezes vão lá, não é nem pela consulta, mas para conversar, para desabafar, para ter alguém para ouvir. E assim, às vezes eles chegam de uma forma e saem de outra, e você vê que era só isso que ele queria, nada além de conversar. Fica ali, ó, conversando, conversando, esquece da vida, às vezes esquece até que tem consulta.
porque na verdade, a necessidade maior dele é estar ali para conversar apenas e ser ouvido. E essa parte em que João falou também relacionada a você encontrar pessoas de várias formas, realmente. Às vezes você vai encontrar pessoas que moram lá, porque a gente tem casos assim de internatos que já estão lá há mais de 3 meses, que são abandonados pela família, não tem ninguém. A gente vai encontrar pessoas que realmente faltam uma parte do rosto, pessoas que estão bem fragilizadas mesmo. Então, é um momento no qual a gente está ali para dar essa atenção que eles precisam, principalmente esses que não tem ninguém ali, que está ali sozinho, que a família acaba sendo nós lá do hospital mesmo, fazendo esse serviço. Então, é algo bem delicado, assim, mas é prazeroso ao mesmo tempo, porque é interessante saber que eles podem contar com alguém. E é triste saber que eles têm familiares e que as pessoas não se importam, deixam lá e fica por isso mesmo. Então, se tem uma parte que eu acho pesada trabalhar com a oncologia, é só essa. Não é legal, mas saber que eles têm a gente lá, isso é muito bom. Maravilha, obrigado pela contribuição. Ô, João, a questão da maquiagem, tudo que tu faz, tu faz lá em algum, quer dizer, Num não local que a sei, gente faz. é. A gente faz tem um quartinho nosso lá que a gente Tá. faz. Aí a gente vai treinar para poder fazer essa maquiagem em 10 minutos, 10 a 15 minutos. É bem tranquilo de fazer. Uhum. E tudo, né? O scrub, tudo tu lá nesse quartinho. Você leva na sua mochila, chega nesse quartinho, aí você vai no banheiro, troca, coloca roupa e tudo mais, volta. Sim. Tranquilo. O que mais? Alguma dúvida? Rosângela, você que já acompanha visitas hospitalares, faz sentido o que a gente falou? Faz sentido e eu percebi algumas falhas que vão ter que dar um ajuste. Tudo bem. Aqui a ideia é concentrar Não sobre aqui nessa equipe, eu vou levar para outra. Pode levar a gravação, não tem problema. Pode? Então, tá bom. Uma dúvida, o que é que vocês estão falando de scrub? O que é isso? A gente falou no início da aula, a nossa roupa. A gente não utiliza jaleco. A gente utiliza scrub, que é o pijama do enfermeiro. Eu vou mandar um materialzinho explicando sobre isso lá na coisa, mas tá bem no início da aula a gente falou sobre como é que a gente trabalha, como é que a gente se veste e tudo mais. João, eu não lembro, porque foi falado bastante coisa. Quanto tempo, mais ou menos, a gente fica em 2 cada horinhas. quarto? Cada quarto? Isso. Olha, a gente tenta ficar de 10 a 15 minutos em cada quarto. Tem quarto que é 2 minutos. Tem quarto que você vai entrar, vai dar um oi, a pessoa vai se acabar de rir e você vai sair. E aí, tipo, essa vai ser a intervenção. Tem quarto que vai ficar 45 minutos. E aí você vai ter que tentar dar aquele jogo de cintura, porque você tem que ir para outros quartos e tudo mais, mas fica o tempo que o quarto precisar. É sobre o que a pessoa precisa naquele momento, sabe? Se fica com outros quartos para outro dia, tudo bem. A gente ficou naquele quarto precisar daquele tempo naquele dia. Uma outra. Porque, na verdade, assim, a questão do ser palhaço, do ser engraçado e tal, para não virar um diálogo mais sério, assim, porque, como a Juliana, eu acho, falou, a questão do diálogo, porque tem muitos ali que não vê a hora de receber uma pessoa diferente, que a família já não fica mais, enfim, para não virar um diálogo assim mais sério, o que eu posso estar falando do Inelza como pessoa, entendeu? Porque às vezes a pessoa fica fazendo perguntas, enfim. A gente vai entrar na cabeça do palhaço. Naquele momento não é a Nelsa, não é o João, é o Ladainha, eu não sei como é que vai ser o nome do seu palhaço, mas vai entrar na cabeça do palhaço. A pessoa vai falar assim, ai, nossa, eu tô com saudade de casa. Aí você vai falar assim, e como é que é tua casa? Me apresenta a tua casa. Aí você vai botar ela para poder viajar para casa dela. Aí você vai falar assim, tá, mas qual é a música que toca na sua casa? Ah, toca tal música na minha casa quando eu tô em casa. Então você começa a cantar a música da casa dela. Aí você começa, tipo, você vai ter que, como palhaço, você vai ter que fazer isso de maneira lúdica. Você vai entrar num papo sério e às vezes vai, tipo, ela vai estar apresentando a casa dela, vai trazer que está com saudade de casa dela e a gente vai levar ela para casa dela.
E às vezes ela vai estar falando assim, cara, hoje eu não tô legal, vocês não vão conseguir tirar um riso de mim. Aí você vai falar assim, tudo bem, não tô aqui pra fazer você rir mesmo, não é minha função. E tipo assim, ele vai tomar um choque, porque vai ser uma coisa meio que, nossa, que grosseria. Mas aí seu palhaço também diz assim, tá tudo bem, se você não quer rir, não sou obrigado a nada. Então assim, o palhaço ele nunca vai cair pro tipo, tá, então vai lá, fala. Não, ele vai escutar, mas provocando. Só que isso você só vai conseguir ver na prática, só vai conseguir ver num outro palhaço mais velho fazendo. Porque eu não, eu poderia falar horas e horas aqui e talvez ainda não ficaria claro como é que isso é feito, porque eu não conseguiria falar sem ter na prática, porque na prática acontece de maneira mais fluida. Sim, mas se, por exemplo, o paciente começar a fazer perguntas em relação à pessoa, A sua vida pessoal, isso, da minha vida, da você vai vida do falar a sua pai. vida de palhaço. Você vai falar assim, a pessoa vai perguntar, ah, mas de onde é que você é? Eu sou da minha casa. Ela vai chegar a um ponto que ela vai desistir, porque o palhaço ele não vai sair desse jogo. Ele não vai dizer, ah, não, desculpa, eu sou João, tal, sou engenheiro. Não. Cara, eu levo até o fim. Eu sou ladainha, formado em bobologia, fiz 3 anos de especialização, só que eu fiz pela metade. Num ano eu fui, no outro ano não fui, no outro ano eu desisti. E aí, tipo, eu conto toda uma história maluca para ele poder entender. Ele vai estar ciente que ele está falando com um palhaço. Ele não vai conseguir tirar informações minhas. Porque naquele momento não é o João, é o Ladainha. E como é que o Ladainha constrói a história dele? Como é que ele mantém essa coisa? Eu vou falar, eu sou especialista em fofocologia. Eu assinei 3 meses de Globoplay. Tá tudo certo, me formei em fofoca. Entendeu? Tipo, então eu vou manter, e aí vocês vão aprender a contar a história de vocês através do palhaço. Como é que eu crio meu figurino? Como é que tudo que eu tenho na minha roupa, tudo que tem na minha história de palhaço, tudo que tem comigo comunica. E que comunicação é essa? O que é que o meu palhaço conta como história? Qual é a história desse palhaço? De onde é que ele veio? Quem ele é? O que é que ele gosta? O que é que ele não gosta? No que é que ele é formado? No que é que ele não curte? Essa história você tem que ter muito bem definido, porque nesse momento não pode ser a Nelsa, não pode ser o João falando com o paciente. É o palhaço. O JP, assim, né? Não é só os pacientes que perguntam, né? As pessoas que trabalham lá perguntam também, o que que vocês fazem da vida? O que que vocês estudam? Aí a gente começa também, estuda bobologia, vai inventando a história. Aí o cara olhou assim, vocês nunca falam sério, né? Óbvio, ninguém vai. Porque ali, a gente tá ali não é para ser a gente, o nosso CPF, é para ser o palhaço, ponto. Então, assim, qual que é o seu nome? Eu não tenho nome ainda. Então eu dizia, não, tô nascendo ainda, então eu não tenho nem nome, vamos achar um nome para mim. Então tu começa a trabalhar com isso e um vai jogando um nome aqui, outro ali, daqui a pouco tu vai se achar, assim, né? Então, mas até os pessoal que trabalham no hospital, eles questionam mesmo, querendo saber quem é a gente, assim, né? E, tipo, na minha função, no sábado também eu não falei quem que era, o que que eu fazia, o que que eu estudava, o que que eu trabalhava, não, sou a pessoa que tá ali, mas teu nome? Não, não tenho ainda, tô nascendo ainda, quer me ajudar a escolher o nome? Daí, entende? Então, tanto pacientes quanto os profissionais que questionam sua vida, assim. E aí que tá a brincadeira, né? Como é que eu saio do ordinário para o extraordinário? É comum todo mundo ter uma história. E um palhaço sem história, que tá construindo a história ainda. Como é que eu digo? Não, acabei de nascer, mas já nasceu desse tamanho. Rapaz, palhaço nasce desse tamanho. Não sabia disso, não. E aí, tipo, brinca com isso. E aí a pessoa vai assim, cara, eu tô falando com um palhaço, eles não vão falar nada sério. E aí que tá a brincadeira, porque todo mundo responde as coisas de forma ordinária. E o palhaço e a palhaça respondem de forma extraordinária. E o extraordinário não está em ser uma coisa super fantástica, está em transformar algo comum em algo bobo. E outra coisa que acontece, assim, vamos dizer que chega lá uma pessoa conhece a Neuza. A Neuza tá no grupo de vocês, né? Eu disse, não, a Neuza não tá. Por mais que eu saiba que a Neuza está no nosso grupo, não, a Neuza não tá. Não, mas eu vi ela de palhaço. Eu disse, não, você não viu. Não, você não viu, não é. Então a gente vai levando a história até o fim. Não é aquela pessoa, que não é a Neuza, não é a Juliana, não é o Célio. É cada um seu palhaço, assim. Então, mas a pessoa foi no hospital seguindo até achar a pessoa que ela queria, assim, né? Ela... Aí fica inconveniente, tu vê que fica, pô, a pessoa trabalhava no 11º, chegou lá no quarto andar, te achei. Pô, mas ninguém tá ali com o nome da pessoa, entende? Então, mais paciência, vai lá e bate foto e tá tudo fazer o quê? Não tem mais o que fazer, né?
O paciente já teve paciente que me seguiu no Instagram. Aí chegou no dia seguinte e falou assim: Eu sei quem você é, eu sei o seu nome de pessoa física. Aí eu falo assim: Você sabe? Sério mesmo? Aí a pessoa vai lá e fala. Eu falo: Tá tão errado. Esse cara é meu irmão gêmeo, pô. E às vezes ele pega a minha personalidade para poder disfarçar e entrar nos locais que eu não posso entrar. Aí eu brinco com isso também. E a pessoa vai, ela vai até o momento que ela vai entender que tem um jogo, que tem um código, que eu não quebro esse código. E o código de ética do palhaço é: eu não saio do estado de palhaço. Eu não posso sair disso, porque eu acabei de criar toda aquela história, aquela relação que eu criei. É como se eu pegasse a minha história e jogasse no lixo. Pronto. Oxi. Importante o que o Edson falou, porque eu nem pensei nos profissionais em si, né? Eu passei no paciente, daí achando que já no profissional já poderia me identificar quem seria. Uma coisa que a gente novata, assim, eu vou falar por mim, assim, né? Sábado eu fui, queria pintar o cabelo, assim, até pintei, assim, peguei um spray, assim, mas eu ia fazer em casa, arrumar o cabelo em casa. Aí o pessoal falou: não pode chegar nada, porque tu não pode dizer assim: tá indo embora o palhaço lá. Não, tem que se montar todo lá. Aí eu disse: então beleza. Então, a gente que é novato, ainda mandei mensagem pro mais experiente, falei: cara, posso pintar o cabelo em casa? Posso? Não, caracterização toda no local. Então, assim, para nós que estamos começando, o JP tem experiência, os outros têm experiência, nós não temos, então a gente acha que, já vou com a calça. Aí até dei carona para um rapaz, ele chegou com a camiseta que ia fazer intervenção e era de time, né? Eu disse: cara, pega meu moletom ali, esconde essa camiseta para ninguém reparar depois. Ele: verdade, não tinha. Ele só tinha levado o jaleco dele e pronto, tá tudo certo, assim. Então a gente não tem esse conhecimento, vai adquirindo com o tempo, assim, né? Mas daí a gente vai pegando as informações. Depois conta lá no grupo como foi a tua experiência, Edson. Foi incrível, tá? Posso contar aqui, assim, foi muito bom, assim, eu já quero voltar, assim, tá? Eu vou falar que nem eu falei, o tempo passa voando, porque tu acaba se entregando, assim. Então o celular, nem lembrava que eu tinha levado o celular, tava no meu bolso, assim, né? Porque realmente é uma coisa, um propósito para mim, assim, quando eu entrar pro hospital, para me doar para aquilo, assim, né? Então o celular tá ali, claro, se aconteça alguma emergência em casa com a minha filha, com a minha esposa, eu tenho que estar ali atento, assim, mas realmente redes sociais e coisa, realmente para desligar, assim, né? Então aquilo a gente se prepara, o que que eu vou fazer, como é que eu vou fazer uma brincadeira? E, cara, é totalmente diferente. Chega na hora, daqui a pouco tu não precisa usar brinquedo nenhum, coisa nenhuma. Tu vai acabar só sendo ouvinte do paciente, que isso, são adultos. Adultos querem o quê? Ser ouvidos. Então, a gente foi na UTI, tinha as pessoas que a gente não poderia adentrar, mas assim, as enfermeiras mesmo falavam assim: não, chama atenção ali no vidro que a mãe vai adorar. Tipo, quem estava internado era a criança, não era a mãe. Mas a mãe estava precisando daquele carinho, por mais que era atrás do vidro, assim, sabe? Então, as enfermeiras falam: não, a mãe vai adorar receber vocês assim pelo vidro, não sei o quê. Bem isso, a pessoa tá ali tanto tempo que aí tu começa a conversar e começa a dizer: que bom que vocês vieram. Uma hora nós estávamos terminando, a pessoa chorou assim. Nós olhamos assim, uma para outra. Aí fizemos uma brincadeirinha. Não, fulano, ele chorou porque depois que tu abriu a cortina, ele me viu, ele ficou assustado, assim. Mas não, é que a pessoa se emocionou pela visita, assim, né? Tá, mas a gente não sabia o que tava chorando. Depois que a filha contou: não, tá emocionada, então. Aí tu tira a onda, daqui a pouco tu vê que é uma coisa que era de emoção, daí. Então ela começou a chorar porque ela me viu, se assustou comigo. Tu é tão bonito porque eu sou tão feio que ela se assustou. Então aí tu brinca, tu sai do contexto, assim, né? Mas tem que saber, daí, opa, começou a chorar, que tinha duas pessoas no quarto, né? Internado. Então, tem que saber sair assim. E é isso mesmo, as pessoas querem ser mais que tu ouça ela do que tu faça qualquer outra coisa, assim, né? E acaba emocionando, assim, só de entrar, assim, tudo emocionado, tudo feliz da vida, assim. Bacana. Já teve situação comigo, por exemplo, assim, eu entro na UTI e tem uma música do Cavaleiros do Forró, antiga, que é UTI o nome da música, se não me engano, né? Ou é Doutor. E aí eu entro cantando a música por, assim: Doutor, o que é que eu tô fazendo aqui? Doutor, me tira dessa UTI. Cara, ele já teve medo de se acabar de rir com essa entrada cantando essa música. Tipo, o que é que um palhaço tá fazendo na UTI? E aí brinco com isso. Então, tudo dentro dos limites e tudo mais, tal. Mas é repertório, é experiência, é ida ao hospital. Quanto mais você vai, mais experiente você fica, mais você vai entendendo a rotina daquele lugar, né? Então, é legal. Assim, como o Edson falou, assim, a gente ficaria horas e horas falando como é que foi, ou como é que é. E a gente nunca chegaria a um fim disso, porque cada dia é uma coisa diferente.
É, meio isso. E os palhaços às vezes fazem tanta bagunça num quarto que eles são chamados a atenção, né? Diz, ô, baixa o tom aí que tá incomodando lá do outro lado. O negócio que acaba saindo do ponto, assim, que fica uma interação tão bacana, assim, né? Então, é bem interessante, assim. Tem descrição para dizer que cada intervenção vai ser uma diferente da outra e te perguntar assim, ah, qual é o nome da primeira pessoa que tu viu? Nem sei. Não grava. E, tipo, é aquela coisa assim, estou ali para me entregar naquele momento e sair dali eu vou me entregar pro outro, assim. Então, eu não vou gravar nome de ninguém, de nada. É bem isso mesmo, assim. Então, é bem legal. Assim, não, é só prática, só indo para vocês terem a noção, assim, o cara se prepara e pensa em como vai ser. O Sérgio falou da maquiagem, é bem difícil, tá? Eu fiz 3 vezes, tá? Na terceira ficou mais ou menos, eu disse, vai essa mesmo. Depois eu mando uma foto como ficou minha maquiagem. Eu digo, vai assim, tá bom, não vai, não vou assustar ninguém, tá tudo bem. Mas agora começar a praticar em casa para chegar lá e fazer um pouquinho mais rápido. Mas daí, lencinho umedecido, sai rapidinho, a gente consegue refazer na hora, tá tudo certo. Mais alguma dúvida, alguma curiosidade, pessoal? Uma curiosidade, ô João, e tem assim casos de, o palhaço vai ali, mas tem algum, por exemplo, aquela pessoa que é doente e amigo dela, não estou falando a coincidência, mas alguma coisa que, o parente, sei lá, Tem. que É teve possível. preferência, né? Hã? Que a pessoa teve preferência, ah, não, eu quero que... Não, não. É Não. que cada quarto é um quarto, né? Uhum. E aí você não sabe quem tá do outro lado, você não sabe quem tá lá dentro. Então, acontece sim de você ter, né, de conhecer alguém e acabar tendo a coincidência. E aí como é que o palhaço brinca com isso, né? De conhecer essa pessoa e não conhecer. Porque quem conhece é o João Pedro, mas a pessoa não conhece o ladainha ainda. Então você, não, eu vou me apresentar, você tá me confundindo. Você, não, você acha que realmente sou essa pessoa que está. Me mostra uma foto dele. Aí ele mostra a sua foto e fala assim: cara, olha a diferença dessa pessoa pra mim. Olha, olha o cabelo dele, olha o meu cabelo. Ele não tem uma sobrancelha igual a minha. E você começa, aí a pessoa vai entender. Então, tipo assim, cara, é entrar na loucura. O palhaço ele é um bicho assim que ele entra na. Tipo, ele mesmo conhecer, ele vai fazer a pessoa. Vai chegar um ponto que a pessoa vai dizer assim: rapaz, é realmente outra pessoa. É o palhaço aqui, sabe? Tipo, não é o João Pedro, sabe? Não é o Célio. E ele vai acreditar, porque isso que é legal, de fazer ele acreditar que é um outro mundo, que é um outro universo. Só pegar o carregador do outro computador aqui. Mais alguma dúvida, curiosidade, pessoal? Tem um carregador aqui. Tem de um outro computador que funciona nesse. Acho que vocês não têm mais nenhuma curiosidade, mais nenhuma dúvida, né? Dúvidas vão sempre surgir, né? Ainda mais na prática, como a gente já falou aqui, né? Mas acredito que a gente pode partir para finalização da aula, né? Já são aí faltando 5 minutos para as 9, né? E já tomei um pouquinho de tempo de vocês. Deixa eu só pegar aqui um carregador que engana, que é do outro computador, mas não é desse, mas ele engana. Aí o computador acha que ele está recebendo a carga correta, mas não. E para finalizar a aula, eu tive que desligar a câmera correta. Isso. Isso aí. Funcionou. Aceitou. Aceitou. Fechou. É isso. Então, né? Eu quero agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade, agradecer pela compreensão de ter aceitado ser nessa modalidade hoje, né? Como é um tema que a gente consegue falar muito, não precisa estar lá para falar, né? Então, foi legal. As dúvidas de vocês foram muito boas, porque eu sempre me lembro, eu tenho que buscar na memória alguma coisa, né? Tenho que buscar as informações e é bom reviver, é isso. Vou deixar para vocês alguns links, né? Mas tem um link do documentário dos Doutores da Alegria, que esse documentário, para mim, ele traz o contexto hospitalar de um jeito lúdico. E acho que aí vocês vão conseguir tirar muitas dúvidas que vocês tiveram aqui hoje, vendo ele com atenção. Ele vocês conseguem encontrar no YouTube para comprar ou para alugar, mas também tem pirateado. Isso está sendo gravado, meu Deus. Mas também tem, né, ele disponível de forma gratuita, com um áudio diferentezinho, mas dá para assistir também e entender, tá? Ok? Ok. Ok. Não te entendi, Rosângela. Ah, tá. Não te escutei, foi baixinho, pode falar. Ok, João.
acabou a bateria do fone. Tenhamos Ah. éticas e não temos vídeo. Então tá bom. Tchau. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, Logo tchau. que assim que eu baixar a Tchau. gravação, Boa eu noite. disponibilizo para vocês, tá? Tá bom. Boa noite. Boa noite, Boa noite pessoal. pra todo mundo Boa aí. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau. valeu.